E aí, galerinha? Aqui quem fala com vocês é o taxista CJ. E hoje a gente vai para mais uma prosa da gente. Eu separei um roteiro aqui pra gente não se perder o que é que a gente vai conversar hoje, certo? Um cafezinho para começar o dia, são mais ou menos umas 6 horas da manhã. E hoje é dia 22. Provavelmente você vai estar vendo isso mês que vem, né? Dia 22 de janeiro. Provavelmente você vai ver isso em fevereiro, porque eu vou postar esse vídeo em fevereiro. Mas mesmo assim, vamos lá, né? Pro nosso videozinho de hoje. E o tema do vídeo de hoje é a aleatoriedade da vida e o estoicismo. Você já deve ter ouvido, vocês que estão aí nas interwebs, vocês que estão aí na internet já devem ter ouvido falar sobre o estoicismo. É uma filosofia de vida antiga, né? Que veio da Grécia, da Roma, se não me engano, e que fala um pouco sobre você estar a par de tudo, sabe? Você não se estressar tanto, não se preocupar tanto, não gastar sua energia em como resolver, mas sim como eu me sinto, entende? E quando eu era mais novo, quando eu tinha meus 19 anos, mais ou menos, eu descobri sobre o estoicismo. E não estudei muito a filosofia, mas sempre algum canal do YouTube que eu estava consumindo que falava sobre, alguma coisa assim, me passava mais ou menos como funcionava, né? E eu fui entendendo como é que funcionava. Eu comecei a levar para minha vida, sabe? E uma coisa que o estoicismo ele nos ensina é que isso já é o segundo tema do nosso vídeo. Uma coisa que o estoicismo nos ensina é que nada sai como planejado. Sim, nada sai como planejado. Você vai lá na sua agenda, no seu caderninho de anotações, anota tudo o que você quer fazer no dia, todas as suas tarefas que você vai fazer. E chega um momento que você tá até fazendo algumas tarefas, você consegue cumprir algumas tarefas, mas sei lá, o teu gato, teu animal, uma mãe, tua esposa, um filho fica doente e você tem que dar uma atenção a mais a eles e esquecer as tarefas que você colocou, ou sei lá, talvez você é uma pessoa muito sociável e um amigo seu lhe chama para dar um rolê e você fala, claro que eu vou para esse rolê e vai pro rolê. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você planejou todo o seu dia, mas imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem. E nem sempre você vai ter tudo planejadinho, sabe? E aí é que entra o estoicismo. Aí é que entra o estoicismo. Você vai ter que entender que nada sai como planejado e não se preocupar. Não esquentar a cabeça porque você não conseguiu tomar seu café antes de começar o trabalho. Entende? Tá tudo bem. Ai, caramba. Acabei de derrubar café no caderno. Ah, que legal. Mas então, tudo bem, só molhou meu roteiro mesmo. Tudo bem. Ah, pronto. O melhor exemplo de estoicismo não existe. Acabei de dar um exemplo de estoicismo aqui no vídeo. Molhei meu roteiro, molhei meu caderninho com café, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Entende? Você não precisa se estressar com tudo que você não controla. O estoicismo é sobre isso. Entende? E a vida é muito aleatória, muito aleatória. Você não tem condições de prever nada. Você pode prever algumas atitudes de algumas pessoas. Por exemplo, você conviveu com uma mulher tóxica por 3 anos da sua vida. Teve um relacionamento tóxico com ela, tudinho. E esse relacionamento, ele acaba te dando cicatrizes, né? E você meio que sai de lá aprendendo algumas coisas de como algumas pessoas tóxicas agem.
E quando você conhece outra pessoa tóxica, você olha assim e fala assim, caramba, eu já vi esse comportamento em algum canto, entende? E isso você meio que está prevendo, mas você não consegue prever 100% da situação. Você pode ver que essa pessoa é um pouco tóxica porque ela tem um comportamento que nem a ex-tóxica tinha. Você meio que previu. Mas a outra, essa nova pessoa que está na sua vida, ela pode ser totalmente aleatória e fazer de uma forma diferente. Então você pode prever o contexto às vezes, mas você não pode prever a ação. Porque a vida é muito aleatória. Entende? E você colocando o estoicismo na sua vida, você consegue ter menos preocupação, viver uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila, entende? E aqui é que entra o terceiro ponto desse roteiro aqui, desse vídeo, que é aceitar o caos. Como assim aceitar o caos? A vida é um caos, cara. Mesmo que você planeje, mesmo que você tenha uma rotina, mesmo que você pense que tudo vai sair como planejado, a vida é um caos, entende? A vida é simplesmente louca. Você não consegue ter um caminho certo para trilhar. Sempre vai haver muros, cercas, pedras, montes. Sempre vai haver alguma coisa que vai fazer com que ou você dê a volta ou você passe por cima. Mas você nunca vai seguir um caminho reto, entendeu? A vida é um caos. E aceitar o caos, não falo do caos interno, sabe? Aquele caos que você que você tem dentro de si. Esse caos você também tem que aceitar. Isso também dá um ótimo vídeo, né? Mas esse caos você também tem que aceitar dentro de si. Porém, eu falo do caos da vida mesmo, entendeu? De nada ser certo, de tudo ser totalmente aleatório. E você aceitando isso, que nada sai como planejado, você não se preocupa tanto, você não se estressa tanto, você vive mais em paz, entende? E você vivendo mais em paz, você pode estar em paz consigo e com as outras pessoas ao seu redor. E você pode tratar melhor a sua esposa, os seus filhos, entendeu? O seu colega de trabalho, o seu chefe. Porque você está em paz assim mesmo porque você aceitou o caos e entendeu que nada sai como planejado. Entende? E o quarto e último ponto desse vídeo, pelo visto o vídeo vai ser curto, mas eu acho que eu estou conseguindo passar a mensagem que eu quero passar, é se você não pode resolver, já está resolvido. Isso é estoicismo. Estoicismo é isso. E estoicismo é você saber que a única coisa que você consegue controlar ao seu redor é você mesmo. São suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos. Você pode controlar isso, mas você não pode controlar o outro, as coisas ao seu redor que acontecem. Por exemplo, eu achei que o caderno ia cair, fui segurar o caderno e derrubei café no caderno. Eu não pude controlar isso. Foi uma atitude minha, mas eu não pude controlar. Então, isso, isso eu não posso me estressar com isso, porque eu não posso chorar pelo leite derramado. Eu não posso me estressar por algo que eu não consigo controlar. Você tá me entendendo? Estoicismo é isso. Se você nunca ouviu falar sobre estoicismo, cara, vai pesquisar, procura, usa um IA para conversar sobre o estoicismo, para poder aprender um pouco mais sobre o estoicismo e começar a aplicar na tua vida. Não é fácil, não é fácil, porque uma pessoa que quer aplicar o estoicismo na vida dela, ela tem que entender que ela não pode estar reclamando o tempo todo. Ela tem que entender que nada é 100% certo, tudo é aleatório, tudo é um caos e que você controlar aquilo que você sente e as suas atitudes é a única coisa que você pode controlar. Você não pode controlar o seu redor, o que acontece ao seu redor, então é um pouco complicado. Mas quando você vai de passinho em passinho, passinho em passinho, passinho em passinho, tentando colocar isso na sua vida,
Com o tempo você vira uma pessoa estoica e consegue compreender o que realmente significa o estoicismo. Então, se você não pode resolver, já está resolvido, cara. Entende? Já está resolvido. Você não pode se estressar. Se você precisa ajudar alguém, mas você não consegue ajudar alguém por algum motivo, sei lá, talvez você não tenha dinheiro para ajudar, talvez você não esteja no lugar para ajudar, talvez você esteja viajando, talvez você não tenha contato, talvez você nem goste da pessoa, mas queira ajudar. Se você não consegue controlar algo que está fora de você, já está resolvido. Não se estressa, cara. Não se preocupa com nada mais. Entende? E esse é o último ponto desse vídeo. O estoicismo é uma filosofia de vida muito interessante, muito bacana. Peço perdão por não ter um estudo tão aprofundado sobre quem criou, como é que começou, de onde veio. Mas uma coisa é certa, quando eu comecei a entender um pouco sobre o estoicismo e colocar, porque você meio que é uma filosofia de vida, então meio que você não precisa sempre, se você precisa, na verdade, ter o conhecimento de onde veio, quem foi que fez, né? Mas só de você aplicar ela na sua vida já é uma grande coisa, já é muita coisa, entende? Você vive melhor, você vive em paz, sabe? Você tá resignado de tudo que acontecer na sua vida, entende? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aí para me acompanhar. E tamo junto, é nóis, galerinha. Mais uma conversa no Taxi Drive do CJ.